curiosidade de como funciona o processo seletivo? Até envia os currículos, mas aí você fica pensando... Como que é um processo seletivo? Será que eu vou ser chamado para uma entrevista? Como funciona um processo seletivo na prática? É exatamente o que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Bom, meu nome é Priscila, eu sou Headhunter, consultora de carreira, currículo e LinkedIn. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de RH e depois de ver muita gente me pedindo ajuda para conseguir recolocação no mercado após a pandemia, eu decidi criar conteúdo aqui para que vocês consigam um emprego, a recolocação profissional de vocês mais rapidamente. E nesse canal, assim como nas minhas outras redes sociais, como o LinkedIn, o Instagram, o TikTok, eu conto para vocês como vocês vão conseguir a recolocação profissional mais rapidamente. Eu mostro dia a dia como que é um processo seletivo e hoje, nesse vídeo, eu vou contar para vocês um resumão de como é um processo seletivo, tá bom? Então vamos lá. O processo seletivo, ele é uma espécie de funil, tá? Como assim um funil? Muitas pessoas se candidatam, né? Então, 300, 400 pessoas se candidatam naquela vaga. O RH, o recrutador, ele não tem condições de avaliar todos os 300, 400. Em alguns momentos até tem, mas isso vai ser de uma maneira muito rápida e às vezes até automatizada, no sentido assim do recrutador bater o olho, check, próximo candidato, check, próximo candidato. A triagem ela acontece muito rápida. Sem contar que a maioria das empresas hoje utilizam de softwares de recrutamento e seleção, né? Então, por exemplo, a Gup, a Kenobi, Abler, PandaPé, são algumas ferramentas, a Solids, são algumas ferramentas de ATS, que são os softwares, né, para o recrutamento e seleção. Eles são softwares para que ajude ali o RH a trazer mais velocidade, conseguir fazer a gestão mais rápida do processo seletivo. Então, esses softwares, principalmente esses, eles vão ajudar ali o recrutador a organizar o processo. E eles, por si só, né, através de inteligência artificial e programação, várias linguagens de programação, eles vão trazer os currículos que mais se assemelham com aquela vaga. Ou não, dependendo de como foi feita a programação lá dentro da empresa, tá? Então, eles vão trazer ali alguns currículos. E aí, acaba que, querendo ou não, é tendenciosamente que o RH ele veja aqueles currículos do topo, beleza? Então, aqui já vai a primeira dica. Viu a vaga? Se candidata. Porque quanto mais rápido você se candidatar, mais chances você tem do seu currículo ser visto, tá? Porque são menos pessoas. Geralmente, no processo seletivo, o que eu fazia muito, e eu via muitos meus colegas de trabalho também fazer, eles divulgavam as vagas, mas esperavam em média de 3 a 5 dias para ter um volume de currículos para começar a fazer a triagem. Se a vaga fosse muito urgente, ele já iria ali verificando alguns currículos, vendo se faz sentido ou não, já começar a adiantar o trabalho. Então, quanto mais rápido, melhor. Contudo, se for empresas assim muito grandes, eu já vi vagas aí que com 6 horas, 7 horas ali de trabalho, né, após a divulgação da vaga, já se tinha 400, 500, 600 currículos. Então, já teve vaga que eu conduzi que tinham mais de 22 mil candidaturas. Então, era impossível ver 22 mil currículos. E aí que a inteligência artificial, né, ela entra muito fortemente. Então, após o RH fazer verificar alguns currículos, então, às vezes, para poder ajudar o RH a ter mais agilidade, e aí ter um crivo, por exemplo, vamos supor que essa vaga, ela necessite real oficial, porque nem sempre é real oficial. Então, vamos supor que essa vaga tenha real oficial a necessidade de inglês. Então, coloca-se um teste de inglês para poder já ajudar a tentar trazer aqueles candidatos que forem melhor no teste de inglês. Sim, o teste de inglês, se você tiver uma nota maior, você vai ter mais possibilidade. E qual que é o problema do teste de inglês, por exemplo, na própria Gup? Existe ali alguns 3, se eu não me engano, 2 ou 3 testes padrão da plataforma. Então, se dentro daquela vaga o recrutador optar por usar o teste padrão do inglês, e você já fez o inglês nos últimos 6 meses, as chances de você conseguir pouquíssimas ali de refazer o teste, tá? Mas se a empresa fez um teste de inglês personalizado, aí você vai ter que fazer de novo o teste de inglês.
Isso é bem chato, né? O teste de perfil comportamental, né? Então, todas essas ferramentas que eu disse para vocês utilizam o teste. Para as empresas que hoje não fazem esse tipo de teste comportamental, não usam esse tipo de software, muito provavelmente no final do processo vão conduzir, ou no meio do processo, vão trazer algum tipo de avaliação ali com outras ferramentas, tá? Sejam elas as tradicionais, né? Onde os psicólogos, por exemplo, aplicam testes de comportamento e avaliação psicológica, ou os testes de não psicólogos também, que são possíveis de serem aplicados. Então, geralmente nessa fase, se tem ali uma triagem e depois passa para as etapas de RH, sejam elas triagem por telefone, entrevista, né, comportamental, dinâmica de grupo, teste comportamental, enfim, algum tipo de avaliação do RH. Em algumas empresas, inverte, né? Então, algumas empresas já têm ali o gestor primeiro e, por último, a avaliação comportamental. E aí, uma opinião muito pessoal, assim, quando eu estava à frente, né, dos processos seletivos, eu gostava de primeiro fazer essa etapa, para ajudar o gestor a cuidar do negócio, né? Enquanto ele cuida do negócio, da área dele, eu trago candidatos mais refinados. Mas isso é uma questão de empresa, de processo, varia muito, tá? Se você vê isso varia muito. Se você vê isso acontecendo, não é muito, principalmente em empresas menores, às vezes o gestor ele já entra no processo. Depois disso, vem as etapas ali, quando a gente fala de processo de trainee grandes, etc, etc, mais case técnico, então vem algum tipo de avaliação técnica, e aí eu tenho visto muitas empresas fazerem cases, solicitarem cases técnicos. O que é um case? É uma situação hipotética, onde eles querem medir a sua capacidade de compreensão e resolução de problemas. Então, eles vão te trazer algum desafio ali que é muito próximo à realidade que a empresa tem vivenciado, e vai verificar e medir qual que é a forma que você resolveria aquele problema. Existe um ponto, assim, porque às vezes a gente gasta um baita tempo. Já teve processo, por exemplo, que eu fiz para grandes empresas e que eu fiquei uma semana estudando a empresa, o negócio, enfim, e tal. E aí você recebe a notícia que você não foi aprovado. É horrível. É muito ruim. Porque você despende muita energia, né, para aquele tipo de processo. E aí eu tenho visto duas frentes, assim, algumas empresas solicitando cada vez mais, porque consegue ter um nível de matriz de decisão mais justa. Por outro lado, empresas e pessoas que têm feito campanhas para acabar com esse tipo de teste, porque justamente desgasta o candidato e deixa o processo seletivo bem cansativo, gerando muita ansiedade. Se você já fez algum teste técnico e se frustrou, deixa no comentário aqui embaixo para a gente compartilhar as histórias. E aí tem uma outra avaliação, geralmente com o gestor. E por fim, ou o gestor ou gestores. E por fim, a decisão do candidato final. Então aí não vai reduzindo, né? Então, geralmente o RH entrevista de 6 a 10 pessoas, dependendo do processo. Envia ali de 3 a 5 candidatos para o gestor. E o gestor toma a decisão com base nesses 3 a 5. E aí, se tiver mais gestores, mais decisores, né? Então, quanto mais fundo for o processo, quem for entrevistar por último, geralmente tem um poder de decisão maior, né? Consegue ter um poder de decisão. Então, o poder de decisão maior para se você vai entrar na vaga ou não, geralmente está nas últimas entrevistas, tá? E é importante você conhecer cada funil de processo seletivo. E geralmente, qual que é a taxa de conversão, né, de uma para outra? Geralmente pode variar ali, se vai de 30% de aprovados, mas já teve processos seletivos que a cada etapa de conversão eu só trazia 10%, os 10% melhores para a próxima etapa. É injusto, né? A gente traz um modelo aí que pode ser injusto, quem olha do outro lado pode ser muito injusto e frustrante, mas essa é a dinâmica do mercado. E até empresas que têm um ambiente mais colaborativo, eu nunca vi um outro modelo de seleção muito diferente disso. Pode ter algumas variações de etapa, mas em linhas gerais, um processo seletivo funciona dessa forma. Um funil, onde tem muita gente no início e uma pessoa ou poucas pessoas lá no final. E aí a grande pergunta, né? Como ser a pessoa que vai chegar lá no fundo do funil e vai conquistar a vaga? Matando um leão por dia. Você
conseguindo, dando o seu melhor, tendo estratégia, tendo metodologia, sabendo como ter estratégia para cada etapa do funil. Então, para cada etapa do funil, existe uma estratégia diferente para que você consiga se destacar. Mas um processo seletivo, gente, em resumo, ele é um grande movimento de marca pessoal. É um grande movimento de marca pessoal. Então, você tem que saber se destacar ali na etapa de triagem, na etapa de RH, gestor, dinâmica, case técnico, entrevista com o presidente, enfim, é como saber se vender, tá? Eu espero que tenha sanado a dúvida de vocês esse vídeo e para que vocês consigam ter ali mais conteúdo, né? Toda semana eu posto aqui para vocês conteúdo de relevância, conteúdo que mostra a verdade, como que funciona de fato um processo seletivo na prática. Se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like no vídeo, porque você vai me ajudar a crescer, e deixe aqui nos comentários situações que vocês já viveram, frustrações que vocês já tiveram no processo seletivo e principalmente o que vocês gostariam de saber sobre o mundo e o universo de RH e recolocação e LinkedIn, que eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês. E no link aqui embaixo eu mostro para vocês com todos os detalhes como que você pode ter estratégia para que você consiga sair lá do topo do funil e para a próxima etapa do processo, que é o mais importante hoje. Você conseguir sair ali lá daquela muvuca de gente, se destacar e ter uma oportunidade para que as pessoas te conheçam, né, ali no face a face, no tete a tete, e não só o que está escrito no papel. Para isso, você tem que ter estratégia. Então, no link aqui embaixo da descrição, eu mostro para vocês exatamente como ter uma estratégia para ter um contato com o recrutador. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.